Olá, amigos! Vamos lá com as informações desta quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2024, batendo na porta aí o Natal, né? Estamos chegando aí e o dólar deu uma recuada hoje, né? Embora tenha chegado a bater um recorde de 6,30 pela manhã, né? E o dólar arrefeceu, fechando em queda, né? Cotado a R$ 6,12. A redução do valor da moeda norte-americana só foi possível graças a dois leilões de dólar realizados pelo Banco Central para aumentar a oferta da moeda no país e conter, assim, a desvalorização do real, né? O primeiro leilão, por volta das 9h30, vendeu 3 bilhões de dólares, mas não foi suficiente para conter a alta. O Banco Central então anunciou um segundo leilão de mais de 5 bilhões de dólares para as 10h35. Pouco antes do meio-dia, a moeda americana passou a operar abaixo dos 6,20. Deu uma respirada aí, né? Mas ainda está muito alto, 6,12 é muito alto, né? E o engraçado de tudo isso, né, que a gente vê aí que a assessoria de imprensa do presidente Lula ou do governo federal tentam de todas as formas justificar, né, esses aumentos, né, essa alta do dólar, principalmente a alta do dólar, né? E a gente vê que mais um dia, né, foi complicado aí para esse governo aí. E a mídia militante, né, também se vê no sufoco porque tem que defender, né? O próprio Gabriel Galípolo, indicado por Lula para a presidência do Banco Central, ele desmontou a falsa narrativa de que a alta do dólar teria sido produzido por um ataque especulativo. Segundo o Galípolo, que ele disse, né, não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, uma coisa só, coordenada, né? Para ele, segundo o Galípolo, né, o mercado funciona geralmente com posições contrárias. Tem alguém comprando e alguém vendendo, né? Quando o preço de ativo, como é o caso do dólar, se mobiliza em uma direção, tem vencedores e perdedores. Ataque especulativo não representa o movimento que está acontecendo no mercado hoje, segundo o Galípolo, né? Galípolo e a Verdade Econômica disse, né? Falou, né, umas verdades aí, e ele disse que não tem ataque especulativo, negou qualquer ataque especulativo, né? Mas não é de hoje, né? O pessoal está passando bastante vergonha aí o pessoal da Globo News principalmente, né? O clima na Rede Globo é cada vez mais pesado e nota-se, né? Tem gente aí que fala assim, Ed, você fala que não gosta da Globo, mas está acompanhando. Eu preciso acompanhar para ver as bobagens que eles falam, né? Até para eu comentar aqui. Como é que eu vou comentar, né? Tanta bobagem. Se bem que hoje você nem precisa assistir. É tanta bobagem que está repercutindo aí, pipocando a toda hora nas redes sociais, Instagram, Facebook, né? TikTok, tá também em outras redes sociais aí, como o Twitter, né? Que é o X, o X, né? Também, né? E o clima lá é pesado. A militância da redação, os jornalistas, né, como estão sendo chamados, está completamente perdida e sem saber mais como fazer para seguir na defesa insana do atual governo. A âncora Daniela Lima, por muitos chamados aí de Mortadela Lima, né? Tal é a sua aplicação, né, em defender o atual governo, o atual presidente, né? Ela, com um convidado ontem, ela acabou se dando mal, né? E ela optou em virar as costas para um economista convidado que disse verdades, desmentindo o que ela própria havia dito no dia anterior. Ficou fingindo, né? Quando o economista falava a verdade, né? Ficou fingindo que mexia no notebook. Uma cena patética, desprezível, como vem acontecendo já há algum tempo. Daniela Lima havia dito que a culpa da alta do dólar seria dos memes e de fake news, né? De páginas de direita. Um absurdo dentre tantos que ela costuma disparar de maneira irresponsável e inconsequente. Desmentida ao vivo, a atitude de Daniela é vergonhosa, né? Pior até do que a própria mentira que ela havia contado. Ela simplesmente virou as costas para o convidado, visivelmente contrariada com o que dizia aí, né, o convidado. E a situação é essa, né? A gente vê aí que não é só a Globo News, né? Tem a Globo Canal
a TV aberta, tem aí o Correio Brasiliense, tem a Folha de São Paulo. A grande mídia, né, no geral, é hoje a assessoria do Lula, né? Na verdade, a Globo é a maior assessora, né? A assessora oficial do Lula e do governo do PT. E eles estão passando vergonha todos os dias, e eu não entendo como é que a Daniela Lima, se bem que isso é coisa de petista, né, de esquerdista, né, achar que o que eles estão falando é verdade, se acharem mais inteligente que os outros, mentindo descaradamente, achando que está todo mundo acreditando nessa mentira. É o caso dos jornalistas da Globo, não é só a Daniela Lima não, né? O governo Lula tem feito atrapalhada, a economia no Brasil vai mal, né? O governo é do Lula, a equipe econômica é do Lula, os impostos são do Lula, o plano econômico é do Lula, os ministros são do Lula, a reforma tributária e os falsos cortes de gastos, né, da equipe econômica do Lula, né, é do Lula, né, a reforma tributária, né, é tudo do Lula. Mas segundo a Globo News, a Daniela Mortadela Lima, também a Eliane Cantanhede, que para muitos é chamada de Eliane Canhotede, né, por causa da canhota, e todos os jornalistas da extrema imprensa falam que a crise do dólar se deve aos memes e às fake news, né? Ontem até o Paulo Pimenta, um dos ministros aí do Lula, né, disse que essas fake news, né, por essas fake news é que as redes sociais precisam ser reguladas, né? Precisam ser censuradas, ou seja, eles aproveitam cada situação para tentar censurar o acesso à informação ao povo brasileiro, né, que hoje tem graças aí às redes sociais, né? Mas é o que eu vou repetir de novo, né? A equipe econômica é do Lula, os ministros são do Lula, a reforma tributária é do Lula, aqueles falsos cortes de gastos aí da equipe do Lula, né, é do Lula, essas falsidades. Mas a extrema imprensa, os canhotas da imprensa continuam afirmando que a culpa da alta do dólar, dessas últimas acontecimentos, os últimos 2 dias aí da alta do dólar, são em consequências dos memes e das fake news, né? Tá difícil, né? Mas a gente precisa acompanhar esse pessoal aí e esperar que... A gente sempre costuma dizer que o mundo dá voltas, né? E vamos esperar que essa volta venha logo, porque do jeito que está, na situação que nós estamos vivendo no Brasil, né, com um governo aí falando que gosta de pobres, né, a gente vê aí que não é nada disso, né, os mais pobres é que estão se ferrando, né. Se uma família aí que tem um casal, marido e esposa ganham cada um salário mínimo, estão com dificuldade de fazer as compras, você imagina aquela pessoa que vive na informalidade, de alguns bicos, né? Essa pessoa não está tendo nem o que comer em casa, não tem como pagar luz, não tem como pagar água, né? A situação no Brasil está ficando insustentável, né? O que a Forbes disse anteontem, na revista Forbes, disse ontem, a Forbes Brasil, é verdade, o Brasil não aguenta mais 2 anos de Lula. Eu acho que não aguenta nenhum. Então a situação está se complicando. Eu só achei estranho porque a Forbes sempre foi uma das defensoras do Lula também, né? Uma das defensoras do Lula. Talvez o Pix não tenha chegado lá. Houve ontem a divulgação de uma pesquisa, mas é difícil acreditar em pesquisa no Brasil, né? A pesquisa, hoje ela pode parecer contrária ao presidente Lula, pagou, amanhã pode parecer favorável, né? Então eu não confio muito nas pesquisas. Agora, não é preciso ser um gênio da estatística para saber que a rejeição do Lula é grande, né? Desde a eleição, né? Ninguém entende como é que o Lula foi para lá. Aliás, todo mundo sabe como, mas não pode dizer, porque senão vem aí as retaliações, né? Então é complicado a situação, né? E a situação do presidente Lula não é fácil, né? Não tá fácil para ele. E lá no começo do governo, muita gente fez algumas apostas. Eu fiz uma aposta de que a debandada não duraria muito tempo. E completando 2 anos aí, parece que alguns já estão querendo debandar desse governo. É o caso, por exemplo, do ministro da Defesa. Gradativamente, quem ainda tem alguma reputação a zelar, começa a se preparar para deixar o governo Lula. É o caso do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que já sinalizou a intenção de deixar a pasta.
Segundo auxiliares próximos, né, do ministro Múcio, ele tem se queixado que precisa cuidar da saúde. Com 76 anos ele estaria sendo cobrado pela família a se cuidar mais. Na verdade é uma estratégia, né, saída pela tangente, né? Em conversas reservadas, o ministro tem dito que o presidente precisa encontrar alguém com perfil paciente para substituí-lo no posto, né? O Múcio, ele é o ministro da Defesa do Lula, mas ele falou recentemente em entrevista, e essa numa recente entrevista, e essa não foi a primeira vez que ele falou sobre isso. Ele falou que hoje falar em golpe de Estado no Brasil é uma palhaçada, né? Ele não falou com essas palavras, mas foi o que ele quis dizer, né? É uma piada de mau gosto falar em tentativa de golpe de Estado sem forças armadas, sem armamento, né? Não teve um ataque ao Palácio do Planalto, ao STF, né, em dia de expediente, por exemplo, né? Quando se dá um golpe de Estado é preciso ter todo um aparato, né? E ele disse, o próprio Múcio disse, né, que falar hoje em golpe de Estado no Brasil é uma piada de mau gosto, né? Uma brincadeira, uma brincadeira sem sentido você falar em golpe de Estado no Brasil, né? Com a situação que aconteceu. Mais engraçado, né? Ou trágico, ou tragicômico, né? É a situação em que hoje a Polícia Federal tenta, de qualquer forma, e o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, tentam fazer com que aliados do presidente Bolsonaro e o ex-presidente Bolsonaro sejam, né, acusados de tentativa de golpe de Estado. É o caso da prisão do general Braga Neto, que foi preso no sábado passado, e está no quartel-general, no Comando Militar do Leste, em Brasília. Está preso e deve passar o Natal lá, né? Enquanto isso, vários e vários ladrões, réus confessos aí, né, que devolveram dinheiro à União, estão soltos, né? Mas nessa situação aí, voltando ao assunto, né, o caso da prisão do general Braga Neto, que foi preso acusado de obstruir a justiça, obstruir investigações, né, de um inquérito já fechado, que é aquele inquérito que foi fechado alguns dias atrás, indiciando 36 pessoas, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então essa é a situação do Brasil, né? Nós estamos vivendo de aberrações jurídicas, e isso é muito perigoso. Tem gente que acha que está tudo normal, né? E não está normal, né? Não é normal essa situação. Eu estou falando tudo isso aqui, mas se continuar desse jeito, a continuar nessa situação, marchando nessa situação aqui, né, daqui a pouco a gente não pode falar mais nada não, né? Tá bastante difícil. Então vou aproveitar para falar agora, porque depois pode ser tarde. Mas o primeiro pode ser o José Múcio a se debandar, né? E ele é um dos que discorda do atual governo de que houve uma tentativa de golpe de Estado. Quem está tentando imputar o crime de golpe de Estado a bolsonaristas e ao Bolsonaro é o atual governo, né? Então ele está tentando fazer de tudo, e o Múcio é um dos que é contrário a essa tentativa de imputação aí, tentativa de culpar, né, Bolsonaro por uma tentativa de golpe de Estado. Pois né, para falar aí um pouquinho de futebol, de esporte, vamos falar aí da Libertadores, né? A pré-Libertadores, os confrontos das fases prévias, vamos ver. Os duelos das primeiras fases da Libertadores estão definidos, né? Hoje, a Conmebol sorteou os confrontos da pré-Libertadores e definiu os adversários de Bahia e Corinthians, únicos representantes brasileiros. O Boca Juniors também já está sabendo quem vai enfrentar nesse torneio, que é outro time tradicional na competição, né? Na primeira fase, o confronto 1, né, a Bolívia 1, ainda não foi definido, vai enfrentar o El Nacional do Equador. O E2 Nacional do Paraguai vai enfrentar o jogo E2, né? Vai enfrentar o Aliança Lima do Peru. O Monagas da Venezuela vai jogar contra o Defensor Sporting do Uruguai. Na segunda fase, Deportes Iquique joga contra do Chile, né? Joga contra o Santa Fé da Colômbia. O The Strongest vai pegar o Bahia. O Monagas da Venezuela vai enfrentar o Defensor Sporting do Uruguai ou o Cerro Porteño do
Paraguai, né? Já na segunda fase, seria na segunda fase. O Bahia entra na segunda fase, assim como o Corinthians entra na segunda fase também, né? Então a Bolívia 1 enfrentaria o El Nacional ou o Barcelona do Equador, né? O Corinthians vai enfrentar, né, na segunda fase, o Universidade Central da Venezuela. E aí tem ainda Colômbia 1 contra Melgar do Peru, Boston River do Uruguai e no Ñublense do Chile, o Nacional do Paraguai ou Aliança Lima do Peru e Boca Juniors. Então pegou fria, né? Pegou fria o time do Nacional do Paraguai, que pode cruzar com Boca Juniors. Na terceira fase, se o Corinthians passar, vai enfrentar aí ou o Bolívia 1, né, Nacional do Equador, Barcelona do Equador ou Universidade Central da Venezuela. Ou seja, na pré-Libertadores, tanto Bahia e Corinthians entram na segunda fase, segunda e terceira fase, para tentar chegar aí à fase de grupos da Libertadores. São essas as informações. Voltaremos a qualquer momento aqui no YouTube, nesse novo canal de informação, aqui com esse humilde jornalista Ed Moreno, né? Então, a qualquer momento, com mais informações e, se Deus quiser, estaremos de volta amanhã, dia 20 de dezembro, com mais informações.